Tem muita coisa que a gente tem vontade de fazer, é de graça e a gente não consegue fazer. Para isso, hoje eu trouxe aqui uma querida amiga, Ayla Henriques. É Isso. isso, Ayla Henriques. E a gente vai falar do Ayurveda. Para quem não conhece, tem mais associação com a palavra yoga. A gente vai falar um pouquinho dessa prática que eu achava que era apenas uma prática corporal, física, mas não, aprofundando um pouquinho mais, né, Ayla? É uma medicina, é uma É. cultura. E eu quero já, começando aqui, perguntando para você como é que o yoga ou o Ayurveda, ela pode ajudar a pessoa no seu dia a dia. Considerando que aqui o podcast Salada Mista, ele fala sobre bem-estar, sobre saúde, sobre você se encontrar. Como é que você tem ajudado pessoas através do Ayurveda? Meu querido, primeiro eu quero agradecer esse convite, que é muito bom a gente estar num lugar que leva essa ideia do tratamento natural, do cuidado natural, Uhum. desmistificando, que essa é a ideia mesmo. A ideia até do meu trabalho é desmistificar, ver e tornar possível para as pessoas que está no alcance. E é muito bom a gente falar daquilo que a gente gosta também, né? Gratidão Eu que também por você ter agradeço, aceito esse agradeço convite. mesmo. Inclusive, a gente já estava aqui combinando o retorno da Ayla, porque eu tenho certeza, você que acessou aí o vídeo, não, eu não acredito no acaso, eu acredito que tudo, às vezes você está procurando alguma coisa a respeito e aí aparece para você. Se esse vídeo apareceu para você, fica com a gente até o final do vídeo que a gente vai aprofundar. Embora temos só uma hora aqui, É, mas a vamos gente tentar. a gente vai falar também em um próximo episódio sobre o Ayurveda. Isso. Inclusive, eu trouxe aqui o meu Japamala. Eu ganhei, eu comprei, né, esse Japamala de uma Lindo, irmã. Olha aqui que lindo esse lindo, Japamala. lindo. E a gente vai falar também, tirando um pouquinho das dúvidas, né? Porque as pessoas associam isso à religião, às vezes. Quando vê alguém com Japamala, tem aquela aversão. Vamos desmistificar aqui uma Muito. série de questões que às vezes você tem, se você tem ainda um pouquinho de preconceito, como que a Ayurveda e o Yoga têm ajudado as pessoas. Inclusive, passamos por um período, né, Ayla, uma questão sanitária, vamos falar, né, que foi a pandemia, Sim, muitas sim. pessoas Complicou bastante. complicou, Ainda mais trabalhos tão presenciais como o yoga e o Ayurveda, né? sim, Não tem como você tratar à distância. sim, O yoga a gente ainda faz uma aula online, mas é muito melhor presencial para você ver a evolução do aluno, né? Então foi sim. desafiador, foi bem desafiador. Eu imagino. Questão de saúde, corpo, mente, tudo isso é trabalhado dentro da É, Ayurveda, né? sim. O... Deixa eu te falar uma coisa sobre o Japamala. Você sabe Sim. a história dele? Não. O Japamala, ele conta que no hinduísmo, que as contas de Rudash, que é a semente Cada que é semente dessa, né? formada no Japamala, foram caindo da cabeça de Shiva enquanto ele meditava e ele formou o Japamala. São 108, cento né? e São oito sempre cento que e é o oito. número que eles têm lá nos tratados, né, do Uhum. hinduísmo, que foram os números de contas que caíram enquanto ele meditava. E E daí originou todo as vindas de terços. eh, eu não sei o nome daquelas contas que os muçulmanos também usam para orar. Ah, mas Tem tem. uma conta, um fio de contas que os muçulmanos também usam Sim, também na tem. mesquita para orar. Para fazer uma contagem. Isso, Praticamente o Japamala, então, ele é uma contagem. Ele serve para isso, uma contagem. serve uma Já que contagem. você falou de Shiva, qual que é a ligação, né, do yoga com Shiva? Shiva é uma deidade, né, É do uma das hinduísmo. divindades do hinduísmo. O yoga, o Ayurveda, eles nascem da base do hinduísmo, Uhum, né? Que é a parte filosófica e devocional, para não falar a palavra religião, uhum. porque senão nosso cérebro vai associar com outras religiosidades, com religiões, e não se compara. É o devocional. O devocional é você dedicar aquela devoção ao que Uhum, você acredita, né? perfeito. Então, existe uma base filosófica hum, no, den- Dentro dentro do do hinduísmo. yoga, que é o hinduísmo, Uhum, e é como se fosse a filosofia grega, perfeito. mitologia grega.
né? Mas dentro das crenças Uhum. deles. O que é muito bonito na Índia é que quando você chega lá, eles não lidam com a religião como a gente lida aqui. Tem muitas divisões Tem e... muitas, e eles abraçam e atendem todo mundo. Então é muito comum você ver um hindu entrando numa igreja católica. Uhum. Um Sikh, que é uma outra religião, eu sei porque o nosso tradutor do grupo era da religião do Sikh, são aqueles que não cortam as barbas, nem o cabelo e usam um turbante. Eles Ah, andam com sim. umas adagas e facas na cintura, tanto os homens quanto as mulheres. Ele Aquilo é entrou. simbólico? Tem a ver com a crença deles. Sim. Como era de uma época, eu não estudei, mais ou Uhum. menos pelo que ele me explicou. Como era de uma época de camponeses, então eles tinham que migrar para regiões onde eles tinham que fazer caças e cuidar do campo, eles precisavam andar com adagas. Ah, Então, perfeito. até hoje se segura como proteção o símbolo delas andando, mesmo dentro de uma cidade de Delhi, sabe assim? Sim. Só que paramos na frente do meu hotel, tinha uma igreja católica, que, pasme, tem bancos, mas também tem tatame para você sentar. Que bacana, porque o Então tatame é muito da cultura, né? isso se mistura lá. E você tira os sapatos para entrar na igreja católica. Você deixa na porta da É igreja. cultural, né? Às vezes a gente Exato. associa, que nem eu associava, eu tinha um baita preconceito do yoga, do hinduísmo, já confessando aqui, para quem também tem um pouco disso e sabe, pegando um pouco de afinidade mais com o vídeo, com o assunto que estão são, porque um exemplo, para eu praticar o yoga, a Ayurveda, Uhum. eu não preciso necessariamente Não, aderir a uma religião não hindu, precisa. embora eu acho muito bonito a filosofia do hinduísmo, o shivaísmo, porque eu conheci o Japamala, inclusive, num ritual de ayahuasca. Porque Que teve não um era nem ritual. dentro de um estudo hindu. Exato, era um ritual que ia trabalhar os mantras dentro do nosso físico, Uhum, mental. uhum. E aquele ritual foi maravilhoso. Então, eu adquiri, né, o Japamala de uma irmã querida, a Jana, quero mandar um beijo para ela, que ela faz, né? Linda. E eu acho lindo esse trabalho que ela faz. Mas aí, a partir daí, eu passei a me interessar mais, né, por essa cultura hindu, Uhum. pelo yoga. E aí, daí foi também onde eu conheci o Anderson, que foi quem te Um indicou. amigo queridíssimo. Queridíssimo, aproveitar e mandar um beijo para esse É muito querido. irmãozão. Beijo mesmo. É É, o padrinho do meu cachorrinho. olha que bacana. É, E é assim, e eu vejo também como ele tem assim essa questão assim do devocional, como ele é uhum, devocional com relação à é, alimentação, à exatamente. movimentação do corpo. E aí a gente trazendo isso para o hinduísmo, tem pessoas que podem pensar, ah, não, eu tenho que aderir à religião. Não, isso é uma prática que vai Uhum, trazer cura para o físico, para o emocional, pelo que eu entendi. é. Você sabe que se a gente fosse continuar usando o exemplo da mitologia grega, Uhum, a pessoa não estuda a mitologia e a filosofia, mesmo sendo de qualquer religião que ela pertence, que ela tenha identificação ou que ela teve essa educação dentro dessa religião, você não precisa eh, mudar sua religião para ter esse conhecimento, sim. sabe? Na Índia é tratado muito como científico, que eles acreditam que os mantras, eles vão mudar tanto a sua vibração, elevar a sua vibração, que ele vai mudar a sua molécula. Assim como muitos cantos devocionais e igrejas Uhum. mudam a molécula da pessoa. A gente Também está falando tem de essa. vibração também? Isso, também de vibração. Então, eu não preciso, para entender a vibração, eu não preciso mudar minha religião. Uhum. Eu não preciso ter esse tabu de que se eu for entender da vibração, isso vai infringir a minha A minha crença, crença. o meu dogma, da onde eu aprendi a minha religiosidade, entendeu? Sim. Estudar vibração é ciência, é onda. Se a gente Uhum. hoje acredita que o meu celular, em forma de onda, acha o seu celular Uhum. e manda mensagem, e o meu carro em movimento sai a onda e acha o seu celular parado, e isso não é de hoje. Sim. A gente, no rádio, a gente As dirige. frequências. Agora a gente escuta muito Spotify, a Sim. gente escuta muita plataforma de música, mas existem as ondas de rádio, Sim. né? Para quem é um pouco mais novo, a gente já ouviu rádio um dia. Já. Então, você está em um carro na estrada
em alta velocidade a 100, 120 por hora, e E essa captando essa estação tá frequência. parada num lugar e a onda tá achando o seu carro na frequência e levando essa informação em forma de onda. Uhum. E você captando, decodificando num aparelho, que o seu aparelho vai captar e decodificar para o seu cérebro entender. Cara, isso é engenharia, Engenharia. né? Isso não é crença, não é religião. O próprio Nikola Tesla, né, que foi um cientista, ele falava, se você quer entender o mundo, procura saber em termos de frequência, energia e Uhum. vibração. É, exatamente. Então, isso não é diferente. Eu falo isso como uma lei universal. Uhum. Então, a gente está sujeito à lei da vibração, à lei do retorno. Um exemplo, plantei feijão. Não vai nascer morango nunca, vai nascer feijão. Então é a mesma coisa a vibração. Se a gente está trabalhando as vibrações com um mantra, por exemplo. Inclusive, eu comprei o Japamala para fazer a contagem, né, dos Uhum. mantras. E realmente você senta de uma forma E e aí levanta de você outra. levanta de outra. Então isso não é, eu vou usar um termo chulo aqui, não é macumba. Isso é Não, energia, isso é uma isso é realidade. transformar a sua molécula. E é o que eu falo pro pessoal em aula de yoga. Uhum, Você entra na sala para praticar, na maioria das vezes eu não aplico mantra, como a gente tava te uhum, falando, que uma das maiores rejeições que nós temos no Brasil são os mantras em aula de yoga, por conta da religiosidade brasileira. Porque nós uhum. somos, infelizmente, divididos e partidários até na religião, né? Sim. Não abraça como a Índia abraça. O fato de abraçar não é eu virar isso, é eu Uhum. respeitar. Um Sikh entrou numa igreja católica com a gente para mostrar a igreja para gente. Se a gente está no Brasil, isso não acontece. Tem uma Tem uma separação, né? Ou separação, um certo preconceito. Não, né? isso aqui é o mal, Exato. isso aqui é Se do. eu tô com um instrutor de uma determinada religião Uhum, conservadora, né? E eu vou visitar no Brasil um templo budista, uhum, ou de origem africana, porque é a nossa origem histórica. sim, É, a probabilidade, não estou querendo generalizar e sim, nem rotular, sim. ninguém nem julgar, longe de mim. Mas nós temos um conhecimento cultural que a probabilidade desse instrutor, desse guia turístico Uhum, não entrar e me acompanhar vai ser muito grande, sim. Faz né? sentido. Muito diferente lá que eu não era nem hindu e entrava nos templos hindus. Eu só não entrei num templo no último dia porque eu não era filiada. Ah, tinha que ser filiado nesse É. caso. Aí ele falou assim, simples, você entra nesse e-mail aqui, ó, filia, a próxima vez que você vier, você entra. Eu falei, só isso? Você Aqui já a gente fez tem que se aquilo? batizar. E não, eu Verdade. não estou nem julgando as maneiras, eu estou falando Não, o não. comparativo, né? Acho que até para ficar mais leve, para você entender um Exato. pouco o meu ponto de vista, eu tive uma criação cristã evangélica e eu vou ainda à igreja, né? Vou também à ayahuasca, então vou em templo, eu já fui no templo Zulai, que é em Cotia, que é um Uhum. templo budista. Eu fui num templo também que chama Torre de Miroco. Não sei se Nunca você já viu. fui. Sou Nossa, doida para conhecer é os templos um- budistas, eu ainda não é fui, mas isso lindo. é um vacilo meu, um descuido, porque quando eu vejo, deixei a correria tomar conta e não fui. Mas é o meu sonho conhecer. Então, e eu fui conhecer, e assim, a forma que a gente é recebido é tão legal, sabe? Você se desprender. Eu acho que nesse aspecto a ayahuasca e os mantras me ajudam muito, porque eu comecei a tirar cercas que eu criava para minha vida. Então, eu criava cercas. Não, eu só vou até aqui. Isso é tão pobre. Você passar uma vida, ou que seja de 60, 70, 80 anos, e você ficar ali naquele cercadinho, sabe? Porque você acha que Deus, um ser tão maravilhoso que criou todo o universo, que criou todos os povos e nações e toda a cultura, ele vai, não, não, você não pode ir ali, um lugar que eu criei. Então fica Mas eu leve para acho que isso mim. tem a ver com a nossa idade do nosso país É um, e é da um idade continente do muito jovem, continente né? de cá. Porque o Japão, Uhum, você foi no templo, olha sim. como é diferente, como recebe. A Índia, então acho que esses lugares mais antigos,
eles são muito fiéis ao que acreditam, mas quando nós usamos o termo fiel, Uhum, não quer dizer inflexível. Ele é fiel ao que ele acredita, uhum. mas ele também abraça quem não é, porque ele já é antigo. Amadureceu, né? Em termos assim de A Índia teve povos. muitas invasões. Então, para ela, ela está acostumada com a diferença. Ela está acostumada porque cada invasão era uma nova adaptação. Era, muitas vezes, eh, s- acabava-se a quase nada a cultura deles cada vez que invadia Uhum. havia uma nova invasão. Então, ela foi se adaptando a tudo isso, às diferenças. E ela é muito antiga. Aí a gente olha para o Brasil e fala, nós também sofremos muitas Uhum. invasões, né? Mas a gente é muito novo. É, Então a gente ainda está como aquela criança na parte cultura religiosa e filosófica, uhum. vamos colocar assim, Sim. nesse setor, a gente ainda está como aquela criança que aprendeu com os pais que é para ser assim e não é flexível. Sabe aquelas criancinhas que você fala assim, ela aprendeu e ela ainda Uhum. não viveu o suficiente, então ela agarra naquilo Sim. por causa da nossa idade mesmo, Uhum. nosso tempo de vida aqui nesse continente do lado de cá. Então a gente abraça o que aprendemos e ficamos ali inflexíveis ainda, para não Faz querer total arriscar sentido. muito. Faz Eles sentido. já arriscaram tanto, já sofreram tanto, já estão maduros, já viram que Uhum. não tem problema abrir mão, porque muitas vezes abriram mão na raça, Sim. sem escolha, né? Sofreram muitas influências, mas mesmo com todas essas influências, eles mantêm, Preservaram, preservaram a cultura preservaram. deles. Então, e a própria experiência de serem mais velhos, né? Então, trouxe maturidade igual. Se a gente fosse personificar Índia, Uhum. Japão e Brasil, que é o nosso país, Uhum. mas a gente pode pegar qualquer um do lado de cá que ainda tá Sim. jovem, a gente iria ver pessoas mais velhas Uhum. que ia falar assim pra gente: para de bobeira, Uhum. tem a sua crença, né? E nós estamos num país que todo mundo já foi alguma coisa. Nossa Sim. cultura, a gente nasceu católico ou nasceu evangélico protestante, Uhum. passou, foi cristão, depois foi para uma casa espírita ou depois foi para uma linha mais espiritualista Uhum. e já voltou para o cristianismo. Nós temos um histórico no Brasil que a gente andou muito nas religiões, mesmo sendo Sim. jovens. Só que a Verdade. gente troca a camisa, mas não troca a resistência, Ah, isso é perigoso quando a gente tem né? essas É. resistências. Então a gente pega, nós somos um país apaixonado. Nós temos uma cultura apaixonada, que é o que a jovialidade permite a gente ser. Uhum. Então a gente troca a camisa, mas não troca a paixão. A gente se apega naquilo Ao invés de você agregar tudo que você trouxe de toda a sua caminhada, você, às vezes, até a pessoa anula uma Exatamente. coisa e se apega na Mas se outra. apega na outra. E Não isso não deixa muda de ser a apego. dinâmica. É. É. Hoje eu me sinto mais livre. Porque, embora, né, com todo o meu conhecimento cristão, evangélico, eu trago muitos versículos bíblicos. Às vezes eu cito aqui dentro. Eu estou entrevistando um nativo, um indígena, mas às vezes eu trago um versículo bíblico para contextualizar. E é tão bem-vindo Aham. porque eles recebem tão Exato, bem. exato. E eu vejo que, assim, isso de cultura que você falou, hoje as pessoas têm preconceito de trazer algo de fora, mas tudo isso veio trazido de fora quando trouxeram, né? Eu imagino que, um exemplo, se tivesse trazido, ao invés da África, tivesse trazido da Índia, os povos que eram para ser escravizados, talvez a cultura mais influente não seria a afrodescendente, talvez seria a cultura indiana, teria essa miscigenação com o Agora, indiano. posso te falar Claro, que quando você vai em templos hindus na Índia, e isso não sei se você sabe, existe a linha de direita e esquerda no hinduísmo. também, né? E quando Toda você vai dualidade. em templos hindus mais antigos, principalmente de esquerda, Uhum. né, ele é uma réplica perfeita de um templo de candomblé ou umbanda.
Até eu não posso dizer com os Uhum. nomes porque eu não estudei Uhum. nada da linha de Umbanda Sim. mais afrodescendente, tá? Afrodescendente. Mas aquelas franjas e as Sim. roupas rodadas brancas com a franja no rosto, com uma certa coroa, Uhum. igualzinho Parecido então com a linha dos os orixás, orixás. que vem no caso Por do. quê? Houve uma invasão na Índia que muitos indianos fugiram para a África. E ele leva essa cultura do templo de Shiva Uhum. para a África também. E aí misturou um com o outro. Então você vê a influência quando você vai conhecer, se você conversa com um indiano, todo indiano acha que tudo começou na Índia Uhum. e foi a Índia que inventou tudo. A paixão deles é maior ainda pela Sim. Índia. Mas você percebe, independente de quem começou o quê, a influência e a mistura quando essa turma refugiada da Índia vai viver na África. Quando você chega na Índia, você vê coisas iguais à cultura africana em templos hindus. Então, assim, a gente se conversa, a gente se mistura, porque estamos vivendo. E como você disse, até o que hoje a gente defende como religião Uhum. e como crença e como filosofia, não é nosso. Não. É sempre uma influência. O evangélico veio da linha protestante, que foi uma linha mais europeia, Uhum. inglesa, depois foi para os Estados Unidos, Uhum. que é muito forte nos Estados Unidos. Sim. O cristianismo é europeu, não é nosso, Uhum. de forma geral. Mesmo Sim. católico. Católico, então, não é nosso, Uhum. veio para cá. E a gente, se a gente parar para pensar, se a gente viver como um pajé tupiniquim, a gente está sendo mais honesto com a nossa Com a nossa cultura, cultura. com a nossa raiz, do que. E não é para deixar. A Uhum. ideia é a gente olhar o nosso fator histórico. Quando a gente vai estudar, o conhecimento é tudo. Então, o que eu acho bonito do hinduísmo é que ele traz conhecimento. E não é que eu não acho bonito nos Uhum. outros. Eu também já vi linha protestante, Uhum. né? Eu vou em igreja protestante Uhum. também. Então, eu acho lindo, porque eles estudam o fator histórico. Então, quando você vai olhar o fator histórico, cai por terra todos esses dogmas. Faz total E sentido. isso não mexe com a tua crença. E você falou trazendo da Europa, mas até o da Europa não era da Europa. Veio do Oriente Médio, veio lá da região do, vamos dizer assim, né, de Israel, Jerusalém, onde tinha toda a cultura, porque toda essa cultura do Deus, Yahvé, Jeová ou Uhum, Elohim, vem do povo que andava ali pela região que vem de Jerusalém, Israel, dos árabes, né, onde também vem a linhagem ali de Ismael e Abraão, Isaac, Jacó. Tudo isso, se a gente perceber, não é nosso de verdade. A gente se apropriou dessa uhum. crença porque foram trazidas por pessoas que vieram antes da gente. Ou melhor, o que é. Nada é nosso. Uhum, Então, por que a gente está brigando por coisa que todo mundo herdou? E o que é nosso? uhum. É esse o nosso templo. Esse aqui. Esse é o nosso. Isso aqui é nosso e a gente já não consegue fazer ela segurar o chão e ficar quieta? Sim, Imagina eu querer ter a paixão e ilusão de querer ter o domínio de uma verdade que foi herdado, que quem me trouxe também herdou. E quem sim. trouxe herdou, olha quanta coisa. Quando a gente fala de filosofias antigas, como budismo, hinduísmo, o Ayurveda, o yoga, Uhum, 7.000 anos, 5.000 anos, 6.000 anos, a galera aí de documento na história, uhum. a gente está muito longe do alcance de falar que isso me pertence, né? E outra, não querendo ser piegas, a Uhum. verdade absoluta está em qualquer lugar. Não está no hinduísmo, não está no protestante, não está no cristianismo, não está em todos os lugares. Não está no rótulo, Sim. né? A gente com algumas terapias a gente vai buscar, né, a verdade daquilo que é para ajudar a Uhum. pessoa, sai rótulo, porque a tua verdade não é um rótulo, nem da sua família, ela oscila
e é formada por várias coisas. Pela cidade onde você Uhum. nasceu, para onde você viveu tua infância, onde você teve influência na adolescência, Uhum. o clima. O Ayurveda fala muito disso. Para a gente lidar com a composição química da pessoa, a gente precisa saber até onde ela vive. Uhum. Porque Total. fatalmente aqui o clima é muito. Eu vim de São Bernardo. Uhum. Da região do ABC é o mais úmido. Região do ABC todos são úmidos, mas São Bernardo é o mais úmido, né? Aonde ele fica cinza fácil, aonde ele fica tem neblina fácil. Tudo isso influencia como vai a umidade do meu corpo e Uhum. como a minha mente vai digerir os episódios da minha vida, pelo clima que eu vejo. Faz É total lógico que sentido. quem vai morar na praia vê diferente e quem mora na serra vê diferente a vida e tem uma composição física diferente, molecular diferente. Quando a gente pega na Europa, quem mora em Portugal e quem mora na Inglaterra, olha a aparência física. Totalmente diferente. Mas se a gente falar fator histórico, Uhum. quem montou o lugar, clima. Tá, quem montou? Mas e aí? Já faz quanto tempo que ou foi colônia de alguém? Uhum. Quanto tempo você já criou independência? Sentar ali. Quantos anos? E você olha a aparência ainda se permanece, o clima do lugar influencia em como a aparência, cor dos olhos, cor de Uhum. pele, porque a gente está digerindo tudo. A gente não está digerindo só o que põe na boca. A gente está digerindo a cultura que recebeu, a influência religiosa. Então a gente precisa saber que aquele ser, antes de um universo que eu tenho que desbravar, eu sou um universo meu que eu tenho que desbravar Uhum. primeiro. E a gente, enquanto terapeuta que está cuidando de alguém, tem que entender que esse universo é seu. Eu costumo dizer, quando eu vou cuidar de casais, né? Uhum. Ainda mais quando geralmente vão procurar quando estão em crise, eles jogam assim: ah, mas se você ouvir a versão dela, ela acha que ela tá certa. E ela está certa. Se eu ouvir a Assim versão como dele, esse está dizendo, também acha que ele está certo. todo mundo tá certo. Porque a sua verdade é sua. Uhum. E ela é verdade. Ah, mas se a pessoa estiver vivendo na ilusão, ela não sabe aquilo para ela é verdade. Porque é a percepção de cada um. Percepção. É como eu percebo. Inclusive, esse bate-papo que a gente teve aqui inicial deu um pano de fundo maravilhoso, foi fluindo Foi. para desconstruir esses padrões de crenças, né? E realmente você chegou num ponto que é importante. Por exemplo, a pessoa procurou você porque um exemplo, assim, tá com dificuldade no relacionamento, e aí, tipo, eu tenho uma afinidade com yoga. Ou a gente tem um influencer que vê ela postou um vídeo fazendo yoga. Uhum. Como que o yoga ele vai me ajudar a trabalhar a minha mente para eu poder conduzir melhor a minha relação com a minha esposa, por exemplo, ou com a ansiedade, seja lá o desafio que essa pessoa está É. passando. A pessoa, quando ela procura a gente, ela nunca. Nós, quando procuramos uma ajuda, a gente nunca tá com um problema isolado, né? Uhum. Quando a gente já procura ajuda, já tornou muito caldo, né? Um emaranhado ali completo. Então, tem uma questão do casamento, mas tem uma questão que tá sobrepeso junto, Uhum. uma questão que tá sem dormir, insônia, e às vezes até doenças diagnosticadas Uhum. mesmo, como aquela crise do sono, sabe? Eu esqueci o nome correto que o pessoal fala, mas aquela crise do sono que a pessoa acorda e não consegue Seria despertar, apneia? isso. Então a pessoa, quando vem procurar, por quê? O médico ele receita um remédio, mas ele sabe que Uhum. não depende só do remédio. Uhum. Então ele sabe que a pessoa precisa se cuidar. Mas ai, não é uma questão emocional psicológica, é corporal. Então, um Uhum. desvio de coluna, uma hérnia. Ele vai passar lá um remedinho para dor, mas ele vai falar, propor um pilates, um yoga, algo que você faça para o seu corpo, que você vai melhorar. Uhum. Então, a primeira coisa que a gente faz é pratica. O yoga, ele é prático. Ele não é filosófico, apesar dele, o Ayurveda, nascer numa raiz filosófica, Uhum. ele é prático, ele é para o corpo, ele é experiencial. Mesmo com mantras.
Você entrou pela parte sutil, que quando você comentou comigo, Uhum. eu falei, nossa, você entrou pelo lugar mais difícil de entrar no Brasil, que eu dou aula de yoga desde 2010, então a coisa mais difícil é dar mantras. Pela questão que a gente estava falando, da religiosidade, Religiosidade. cultura, essa trava, né? Uhum. Mas mesmo entrando pelo sutil, você experienciou. Sim. Você sentiu na prática a diferença. Então, o yoga é prático, né? Então, ele tem lá as 8 divisões que a gente pode trabalhar numa aula, Uhum. mas sempre asanas 8 para... gunas, como você me ensinou. ou angas, né? Angas. Que são também partes, Certo. né? É, mas 8 gunas ou 8 divisões Uhum. que são práticas. Mesmo que seja a meditação, ela é algo prático. Ela é algo que você vai pôr uma condição para chegar Uhum. mental, mas você usa, como eu estava te falando, um monte de coisa física. Se uma pessoa quer acalmar, tá nervosa, agitar, a gente precisa criar uma condição para ela prática. E não falar senta e medita. Uhum. Né? Como eu vou falar senta e medita? Para uma mente agitada. Como eu estava te usando exemplo. Uhum. Como eu falo para uma criança de 3 anos de idade, mimada, Uhum. hiperativa, ansiosa, senta para comer, ou senta para assistir isso aqui quieto, ou senta para me ouvir quieto. Uhum. Ela tá sentada, ela tá empurrando a cadeira, ela tá mexendo a perna, ela tá mexendo o pé, ela já derrubou o copo, ela já derrubou o microfone, e você tá falando quietinha para prestar atenção. Não é a técnica mais difícil para você conseguir silenciar a mente. Por isso que eu falo, ninguém senta e medita, nem eu. Uhum. Porque nós estamos numa vida agitada. Nós estamos no estímulo. Você pega trânsito, você escuta mensagem de celular, você fica preocupada com o horário, com como eu comprometi, e o Uhum. trânsito atrapalha seu horário. É tanta demanda, né? É tanta. Você vai dormir, você já vai dormir preocupado antes de chegar aqui. Porque o cachorro resolve fazer o barulho. Todo mundo está na agitação. Não existe estar fora da agitação mais. Não existe vou viver zen porque é. Não, se você for para a praia tá agitada. Só se você for para uma cabana, uma choupana no meio do mato Uhum. e sem internet. Aí você vai ter que se isolar. Porque a vida moderna chegou, gente. E tá aí. Nós construímos essa vida. Não existe Frenética, né? desconstrução dessa vida. Porque eu não desconstruo ela sozinha. Eu preciso viver bem Uhum. dentro dessa vida. E ponto. É uma baita ilusão a gente viver aqui e achar que aqui a gente vai viver zen. Vai, você vai criar, é um estado. Samadhi é um estado que você cria, aonde você estiver. Não é você que vai criar, ir para um lugar para ele existir, Uhum. tá? Esse estado samadhi, ele é um estado... Tem essa questão de, um estado positivo, tem um estado negativo, um estado neutro. A gente pode usar o samadhi de várias formas. Uhum. Uma intuição é um estado samádico. Você pode ter um insight e naqueles milésimos de segundos você atingiu o samadhi. Ah, você consegue atingir um estado E nesse... voltar para a correria para decidir. Você pode meditar profundamente 5 minutos Uhum. e atingir o estado de samadhi, né? Mas a ideia teórica no hinduísmo é você viver em estado de samadhi Uhum. na vida moderna, com o celular apitando. E É aí mesmo, Lu? resolvem. A ideia é essa. E aí, por isso que eu falo, você não chega e fala, estou em estado de samadhi sempre. Você vai ir experienciando o estado de samadhi aos poucos. E você vai passar a época da sua vida que, mesmo tendo experienciado e percebido que você estava em samadhi, que é em estado de oração para Hum, muitas outras religiões, que é em estado de contentamento, que é em estado crístico. estado crístico também. Então, pouco importa o nome que a gente der, é um estado. É um estado. E quando você chega no estado, já não faz mais importância qual é o nome. Você experimentou. E você sabe quando você chega, porque vai ser difícil de explicar, Uau, eu quero experimentar esse estado samadhi, né? depois você vai É me passar a difícil de explicar, receita. porque você faz assim.
Parece isso, mas porque assim, não existe nada, não existe vazio. Uma coisa que a gente precisa aprender sobre meditação não é parar de pensar. A Não primeira é. coisa que a gente lembra quando fala, vou meditar. Tem gente que pensa assim, vou silenciar a mente. E Você não vai é isso. parar esse estado de vigília e Certo. aquietar esse estado de vigília, que é agitado. Uhum. E você vai experimentar outros estados da mente. Que aí, quando eu dou uma aula específica de meditação para o pessoal, principalmente em turmas que já estão mais tempo fazendo comigo, de tempo eu digo, já de 6 meses a um ano para frente, já dá para dar aulas mais específicas, treinos mais específicos para meditação. Uhum. Porque a pessoa já tem uma proximidade com as técnicas do yoga, né? Então, ela vai se sentir segura com algumas técnicas que eu vou passar, não vai ser novidade, e Uhum. ela se desprende dessa novidade, dessa ansiedade da novidade e experimenta coisas mais sutis. Então, nesse momento que eu aplico um pouco de técnicas específicas para meditação. Quando realmente, no final da aula, eu vou dar um tempo para eles meditarem, aí até eu tenho que aquietar. Uhum. Já induzido o primeiro exercício até o último. Até o primeiro exercício já foi com essa intenção de Uhum. preparar, igual segurar essa criança sentada. Sim. É aquela, vamos sempre falar daquela criança mimada, Uhum. sentada, que quero que sente, fique quietinha, e ansiosa e agitada. Ela não vai ficar quieta no primeiro momento, então eu tenho que primeiro, ao primeiro estímulo, lembrar que eu quero levá-la até o último, no último propósito, Uhum. né? Então, quando a pessoa vai. Chegamos no ponto da aula que ela vai meditar, ela já teve todo um caminho para chegar até ali e toda uma condução para chegar até ali. E aí eu silencio. Que é aquele exemplo que você falou de pegar a criança, olha, tá vendo essa A gente cor? começa falando assim, ó, olha a cor desse chakra, olha a cor desse japa mala, olha, associa com esse lugar do seu corpo, olha esse som desse mantra, ele vibra nesse Uhum. chakra, nesse chakra, nesse chakra, tá? Então agora visualiza tal coisa. Nós vamos caminhar, nós vamos conduzir. Só que na hora que eu cheguei aí, eu já respirei, já Uhum. fiz técnicas físicas para depois eu conseguir conduzir essa mente para um pensamento só. Ao invés dela ficar pipocando em um monte de pensamento, eu faço ela pipocar em um monte de informação de só uma coisa. Você vai conduzindo ela É, por tomadas ela de vai isso, consciência. de um assunto só. Então ela vai explorar muito um assunto só. Então olha a vela, percebe a vela, olha a chama, observa a chama vê todos os detalhes da chama da vela. Tente escutar o barulho da chama da vela. A chama da vela tem barulho. Se não ouviu, não tem problema. Não crie. Uhum. Deixa acontecer. Sente a temperatura da chama da vela. Ela tem temperatura. Tenta sentir o cheiro do pavio da vela. Mas a vela está lá no meio. Uhum. Nessa, ela já está tão identificada com a vela. Tenta ser a vela. Sente a textura dessa vela. E agora, olha fixo. E seja a vela. A pessoa medita. Só de você falar, Já eu vai entrei num induzindo. estado assim que realmente eu, sabe, eu fui visualizando e você só está dando um Do exemplo. último exercício praticamente da aula. E assim, eu Nessa fui, hora, a pessoa já foi, parece que sumiu tudo aqui. Parece some. que ficou só a vela. Isso já é o começo da porta de entrada de um samadhi. Que é esse estado mais. É quando some essa referência disso, dessa condição aqui, de 3 dimensões. Entendeu? Eu Olha, preciso desapegar dessa dimensão para olhar outras dimensões mentais, uhum, cerebral. Isso é orgânico. Isso não é místico. sim. Aí, dali, a hora que eu dou o comando, seja a vela, esqueça a vela, e vai só ser a vela. Dali o que acontecer é seu. E pode ser tudo.
Eu dou uma aula em dupla que é Uhum. muito, muito conhecida nas minhas aulas, porque a galera gosta muito. E a aula em dupla eu uso para meditar. Ao Certo. contrário de todo mundo que usa para melhorar o corpo, eu uso para meditar. A gente já começa se alongando porque há uma confiança. Uhum. Eu costumo dizer assim, quando eu tô fazendo sozinha, há uma roubadinha. Uhum. Eu paro um pouquinho, eu não vou muito para não doer. Você me ajudando, você não sabe meu limite, então você vai me ajudar a forçar um pouco mais. Então começa uma confiança. Uhum. Eu preciso avisar, meu querido, menos aqui, me puxa menos, porque aqui me dói. Uhum. E tem posturas que eu estou entregue para me alongar e estou pendurada, você me segura. Uhum. E eu falo para eles, confia, ele não vai te deixar cair, né? Depois, no final da aula, a gente senta de frente um para o outro. Imagina quanto já não se soltou. Uhum. A gente já deu risada juntos. Eu já falei, não me deixa cair, pelo Uhum. amor. Sabe, isso é proposital. A Vai mente criando uma precisa afinidade. confiar primeiro. Cria uma Enquanto a afinidade, né? mente não confia e você não fala para ela que isso aqui é possível, ela não larga. Ela pega mais ainda. Então, confiar e relaxar e sorrir e deixar fluir, ela vai tirando o medo e ela vai vendo que é possível. Uhum. E aí, quando a gente senta para meditar, é de pernas cruzadas, um de frente para o outro, e eu só peço para eles só olhar pro olho um do outro. O olho, nessa hora, os seus olhos para mim, passa igual ser um ponto na parede. Porque mentalmente eu vou falando para eles o que eles precisam prestar atenção no coração, na respiração dele. Eu na minha e você na sua. Só estamos olhando. Uhum. Só esse apoio. Só não tira o olho daqui. Vai olhando. Vai levando a sua atenção e sua mente para o que eu estou conduzindo. Coração, presta atenção no coração. Ele está crescendo. Agora coloca uma cor dourada nele. Veja essa cor andar, girar. Agora essa cor diminui e centraliza no centro do peito. Sobe pelo pescoço. Chega nos seus olhos, leva no seu olho. Carrega no seu olho. E do seu olho, leva para o olho da pessoa à sua frente. Coloca no olho da pessoa à sua frente. E leva agora do centro da cabeça até o coração dela. Vê o coração dela inchar e brilhar. Volta para o seu coração. Incha seu coração. Nesse ciclo, a pessoa nem lembra que está olhando mais para o olho do outro. A mente tá, aquela criança mimada está prestando atenção só numa coisa. Um monte de coisa de uma coisa só. Isso tudo é narrado quando você Eu vou faz esses falando na exercícios? hora. Olha, eu quero convidar você que está assistindo aí, porque eu fui viajando aqui nas falas que ela foi. Se você também sentiu a mesma coisa, tanto na experiência da vela como nessa, deixa o seu comentário aí, diz o que que você achou do exemplo. Eu acho que a gente vai ter mais dessa, Acho né, que vai ter durante mais, essa hein? conversa aqui. Vamos, eu vou Porque dando mais realmente exemplos. é, porque realmente assim, a gente vai entrando por um estado que, sabe, eu comecei a gravação aqui bem tenso, porque não é fácil estar aqui, é um Imagina desafio. pra gente. Inclusive, eu comecei esse podcast falando que é de graça, as pessoas têm vontade de fazer, é de graça, mas não conseguem. Não conseguem às vezes porque não sabem, porque não conseguem tirar um tempo para assim. Mas isso a gente pode pegar no YouTube. Um vídeo, Exatamente. você pode sentar lá, começar a fazer as práticas. Então, não era uma promessa vazia quando eu comecei o vídeo, isso é de verdade. A gente pode Exatamente. começar a assistir, seguir a Ayla, ver como que ela faz ali. Eu fui stalkear o Instagram dela e me conectei com um pouco da história dela. Ela estava contando ali que desde a infância ela já É. tinha essa conexão com eu vou falar yoga, tá? Que é Sim, uma que o tudo pessoal começou com yoga, isso. E né? assim, eu acho muito lindo a leveza que você tem para conduzir tudo isso. E traz a gente para um estado assim de relaxamento. Você tá, inclusive, um exemplo bem rapidinho de hoje. Eu atendi um cliente, né? E aí eu fui para casa. Quando eu fui abrir o portão, a chave quebrou dentro do portão. Aí meu sobrinho tava lá, eu chamei ele, pedi para ele abrir o portão por dentro. E eu falei, meu, se eu sair de casa, que ele ia sair, né? Se eu sair de casa sem essa chave, como é que eu entro depois?
Aí eu fui arrumar um jeito, tentei o Super Bonder, colar alguma coisa para tirar a chave, não consegui. Lembrei de um vídeo no que eu vi no Instagram, esses vídeos que a gente fica rolando, que uma pessoa esquentava uma cola quente, colocava ali, quando esfriava, tirava. Deu certo, mas para isso dar certo, eu tive que ir para aquele estado da mente que o yoga traz, que é assim, calma, nem tudo tá perdido, e eu, assim, o horário correndo porque eu tinha As que gravar preocupa... hoje. Imagina a sua mente a hora que quebrou. Ela deu um looping lembrando dos seus compromissos, horas que Uhum, você. Que é o normal, que é o que acontece. sim, Primeira coisa, ela lembra que a gente começou falando, a mente foi doutrinada e sim. ensinada a agitar. Então, nessa hora, o que está atrás? Enraizado uma mãe que deu bronca, que você não podia se atrasar, Uhum, cada vez que você ia para a escola. Foi tudo formatado dessa forma. Seu comprometimento, você é uma pessoa séria, e isso está muito dentro do valor. Então, o uhum, que eu escuto muitas pessoas falarem assim: ah, mas você acha que eu vou ser irresponsável? É lógico que eu vou ficar preocupado. uhum. Ficar preocupado e agitado naquela hora não resolve o seu problema. E Ele foi exatamente o atrapalha que seu aconteceu problema. comigo. E isso, você acalmar e ir para esse estado de yogi Uhum, para poder achar a solução, não faz de você um irresponsável. É que é muito complicado, que tudo nosso está muito grudado no valor. E trazer a proposta nova, que é nova, gratuita, acessível uhum, e natural. Isso que é doido. O yoga é algo natural. natural. É aquele tiozinho do interior que depois que voltava da lavoura, e não estou falando para a gente voltar para a lavoura, nada Sim, disso, mas ele jantava no horário dele, sentava na varanda, olhava o pôr do sol e meditava. Ele ficava ali não querendo pensar em nada. pitando um cachimbo, qualquer coisa do tipo, ficava ali no seu momento, Exato. não uma Nós caixinha perdemos essa vazia, né? conexão. Aí fala, tá, mas você está querendo que eu vá para o meio do mato, vá para a lavoura? Não! Você já experimentou sentar 5 minutos e olhar para o nada? Não estou falando para você ter um quarto de yoga, um lugar Uhum. para meditar. Eu tenho na minha casa um quarto de yoga. Ah, você é privilegiada, viu? Mas eu tenho na minha varanda, eu moro em casa, Uhum. eu tenho uma varanda que eu tenho uma. Eu gosto muito de móvel antigo. Minha casa é toda vintage, toda antiga, e eu gosto muito disso. E eu tenho uma varanda daqueles móveis, aquelas cadeiras de varanda de vó, que é de ferro Ah, branco que pintado, delícia, com a que saudade. almofadinha. Eu Eu, tenho s- uma eu imaginei que é aqui, pra mim. E eu ponho minha almofadinha. Não deixo a almofadinha lá, porque eu tenho 2 cachorros que são terríveis, eles não meditam não aquilo, medito. senão eles não fariam aquilo. Eles são bem arteiros, mas são bebê. Um deles é bebê, né? Uhum. Então eu tiro a almofada, guardo para ele não estragar e eu coloco a almofada, sento e fico ali 5, 10, 15 minutos. Ele senta, um senta no meu colo. Eu acho que eu ensinei isso tanto que a minha cachorra Beagle, ela senta na cadeira dela também. Que Ela tem a bonitinho. dela, que é de plástico, aquelas de Uhum. festa antiga, eu deixei para ela. Ela senta e deita na cadeira dela também. Mesmo tendo o meu canto para meditar, a gente precisa ter um canto e um momento dentro da casa, dentro do seu escritório, que você senta um pouco e esvazia. Isso não é pago. Você não pagou um curso para isso. Uhum. Você não pagou uma aula de yoga para isso. Aliás, a gente estava conversando, eu falei para você, eu montei o spa Uhum. porque era meu modo de vida e para ser acessível para as pessoas, para elas entenderem que é possível. Não é tão longe assim. Né? É lógico que eu costumo dizer que os terapeutas, pelo que eu conheço, Uhum. fazem um caminho contrário do meu. Eles vão, fazem um curso, estuda da massoterapia, do reiki, e ele vai trabalhar com isso e começa a aplicar isso na vida dele. Vai virando o estilo de vida dele. O Uhum. meu foi o contrário. A minha vida foi virando isso. Eu fui buscando saúde para mim, e quando eu vi, eu já vivia isso. E aí eu falei, por que não? Mostrar para as pessoas que é possível, é acessível. Com a Ayurveda, você ter receitas e coisas naturais dentro da sua cozinha, para você saber com consciência que aquilo vai melhorar tal coisa,
e aquilo pode piorar tal coisa no seu corpo. E com o yoga, se você parar 5 minutos na varanda, num móvelzinho, que prazer, eu adoro aquele móvel. A vida é para ser vivida com prazer, isso já falava meu professor de Uhum. Ayurveda. Não é para ser amarga. A gente está na vida moderna correndo nessa ânsia de ser comprometido e correto, Sim. porque nasce com um propósito maquiado de bom. Mas ele não vira uma coisa boa. Ele desequilibra a gente e adoece. Então, ele não é tão bom assim. As cobranças começam muito cedo, né? E a autocobrança, né? Hoje, então, essas crianças, meu Deus, elas já nascem sendo preparadas para vestibular. Gente, não que seja errado entrar no vestibular. Mas não precisa desse frenesi. Vamos primeiro ajudar elas a acharem quem elas são como pessoas? Porque como pessoa vai ficar mais fácil dela escolher a profissão dela. Porque ela vai saber o que ela gosta. E a hora que ela descobrir o que ela ama fazer, ela vai passar no vestibular assim, ó, com o pé nas costas. Uhum. Porque aquilo é fácil para ela, porque é o dom dela. Não é qual é a profissão melhor e que vai me dar mais dinheiro. A profissão que vai te dar dinheiro é que te faz feliz. E a gente esqueceu disso. E acaba não sendo um trabalho, né? Assim, tipo, algo que a gente tem aquela visão do trabalho como se fosse algo, eu vou ter que trabalhar, nossa, segunda-feira. O que eu faço hoje, ele não é mais pesado como era antigamente. Então, o que eu faço hoje, para mim, é leve. Então, quando eu tenho ali minha agenda de clientes, nossa, quando marquei um cliente, já gratidão, eu já me conecto com É. esse cliente. Eu já começo visualizando, sabe, o depoimento que vai vir depois, porque eu confio no que eu estou fazendo. Uhum. E Fazer com atenção. com atenção. É só isso que a gente precisa fazer. A gente está esquecendo ou perdendo de usar da modernidade a melhor coisa que ela nos oferece, a Uhum. diversidade. Tá certa a É, palavra? diversidade ou Diversidade. diversificação. Isso porque antigamente ser alguém no trabalho era doutor. Hoje não. Hoje você pode ser o que você Uhum. quiser ser. Só que hoje essa diversificação tão boa exige que você escolha o que você vai ser e você ponha seu toque pessoal. Porque hoje tem de tudo, tudo. Hoje todo mundo é tudo. E na tecnologia da internet, Uhum. temos especialistas de tudo, né? Sim. E o Ayurveda e o Yoga não Especialistas, fugiram disso. juízes, tem de tudo. O Yoga e o Ayurveda não fugiram disso. Uhum. Hoje você vê pessoas que estudaram um pequeno curso e viraram especialistas, né? E eu vejo gente que estudou e levou a sério mesmo. Uhum. Mas a internet fez a gente cair num oceano de informações. Sim. Não é nem mais um mar, sabe? É um oceano de informações. Então, pensa que num oceano, cada ser é uma gotícula. É uma gotinha da água do oceano com sua profissão, com Uhum. seu vídeo do podcast. Sim. Olha quantos já tem hoje. Então, como você vai ser bem-sucedido? A gente precisa reformular a palavra bem-sucedido hoje, porque o mundo mudou. Uhum. É o bem-sucedido é aquele que faz com fidelidade porque ele gosta daquilo. Ele vai passar credibilidade quando ele está falando, Uhum. porque ele é aquilo é o universo dele, faz parte da molécula dele ser assim. Então ele passa credibilidade. E ele In- faz bem, e o Sim. dinheiro vem. Inclusive, Ayla, quando eu comecei a gravar os podcasts, que foi em novembro, a gente procura modelar quem já tá. E eu não tava fluindo bem. Eu começava a gravar com muita ansiedade. Então eu comecei a me observar nos vídeos. Eu cortava às vezes a Uhum. pessoa. Inclusive o Anderson, que tá sempre acompanhando, ele me dá feedbacks. Ele é uma graça. Ele é uma graça. E aí ele, Marcelo, ó, eu observei aqui, às vezes você dá uns cortes e tal, e não é o corte que vai sair lá no Instagram, ou Sim, sim. é o corte mesmo, acaba, porque a ansiedade de você Uhum. querer modelar alguém. Não, aí, nesse final de semana, inclusive, eu vim de um ritual de ayahuasca, que a ayahuasca, ela me pegou pra isso. Uhum. Seja você, não queira Uhum. modelar ninguém, não queira aparecer ninguém, seja você do seu jeito. Vai ter pessoas que não vão gostar? Vai.
Não dá para agradar a todos, mas tem muita gente que vai gostar do seu jeito de falar, do jeito Exatamente. que você conduz. E hoje, assim, eu já tô gravando muito mais leve, é uma conversa agradável. Tô Muito, conseguindo explorar muito. bastante do conhecimento, né, do yoga. É, e saber e mostrar para quem está assistindo também que o yoga não é, a gente não está aqui vendendo o curso Exatamente. ou a prática que também faz parte, mas é mostrar para as pessoas que é mais gostoso você se conectar com você mesmo, que o templo, certo, não é o templo de uma religião ou de outra. Você é o templo. A gente lida com Uhum. a gente o tempo todo. E às vezes a gente não está se cuidando fisicamente. Às vezes a gente está tão ansioso que está comendo compulsivamente. Isso vai, de alguma certa forma, trazer consequências que a gente não quer. Como eu te falei antes da gente gravar, quando eu era gerente comercial, eu estava tão desconectado de mim, eu não tinha tempo para pensar em yoga. Eu falava, meu, isso aí é papo de É, guru, eu não tenho tempo para isso. A gente assim, cria preconceitos na nossa mente que a gente pensa, ah, não, isso aí. Hoje, trazer essa mensagem para quem nos assiste que uhum. isso é acessível, é gostoso, faz a gente se conectar, observar um pôr do sol, ficar olhando para o nada da varanda, isso é gratuito e a Essa, gente não consegue. essa busca frenética na modernidade do perfeito, da performance, da alta performance. Nossa, como essa palavra acabou com a nossa geração, alta Uhum, performance. Fez a gente se desconectar do contentamento. Nem sempre, a hora que eu cheguei na alta performance, eu tô contente com ela. Por quê? A perfeição não existe. Ela é uma ilusão. Aliás, a palavra perfeito no uhum. latim, ela significa aquilo que tem começo, meio e fim. Não necessariamente qualidade. Olha como é distorcido para a gente hoje. Se a gente vai na origem da palavra, ela não tem nada a ver com qualidade. Então é uma ilusão buscar a perfeição. Porque nunca vai estar perfeito, sempre é possível mais. Mas eu posso entregar perfeito, Uhum. começo, meio e fim, até aqui. No próxima vez, eu vou entregar perfeito, porque eu já vivi experiência. Eu já, eu já vivenciei isso, então meu senso analítico muda. Não é nem julgamento, que eu não gosto de usar a palavra Uhum. julgamento, porque aí entra aquela coisa do julgar, Sim. sentenciar. Mas o senso analítico muda. Nós temos uma glândula dentro do cérebro que no hinduísmo chama Budi, que vem do Buda, Uhum. o iluminado. Sim. Ela é a glândula analítica. Se a gente tem uma mente distorcida, ansiosa, depressiva, agitada, iludida, Budi está disfuncional. E é uma glândula. Uhum. Não estamos falando de crença, nós estamos falando de fisiológico. Fisiologia. Se a gente deixa essa glândula limpa, o cérebro funcionando bem, o que faz um cérebro funcionar bem? Ele ter boas leituras, ele ter bons pensamentos, ser grato. Uhum. Exercício isso, igual alongamento. Sim. Se você não procurar lembrar de fazer, ter esse hábito, você vai adoecer, igual água. Então, não é uma coisa assim, é um estado que eu atingi. Às vezes, nós temos técnicas para Uhum. atingir o estado, Uhum. mas se você sair da ayahuasca e não lembrar de fazer a manutenção disso, Não não serviu adiantou de nada, não nada. serviu de nada. Você volta para o hábito antigo. Ou pelo hábito que a correria da sua volta proporciona, Uhum. né? Então, para estar com o Budi funcionando bem, que é o meu discernimento, meu senso analítico, que é como eu vou experimentar a vida. Então, tudo que eu captar pelos olhos, pelo ouvido, pelo tato, ou que eu tô vendo, o meu senso analítico vai sempre distorcer, se ele tiver ruim. É daí então que a gente consegue com a Ayurveda ir E tratando com o essa yoga nossa também. glândula Com o com yoga yoga, também. porque aí a gente começa a fazer o quê? Filtrar ou selecionar melhor o que a gente vai ouvir, o que Uhum. a gente vai assistir, o que a gente vai comer, como movimentar o corpo, porque isso também tem a ver. A gente está falando, como Exato. você falou, de algo fisiológico. Fisiológico, que Então, vai atingir o sutil, né? Então a sim. gente precisa é, olhar a experiência disso. Por exemplo, eu como algo e aí a gente percebe que
Ah, eu comi essa coxinha naquele restaurante e toda vez que eu como não me faz bem. Uhum. Pronto, eu já tenho uma experiência. A vida, ela é um laboratório de ciência. Sim. Porque eu preciso ir, agir, inferir, colher um resultado para tomar a minha próxima atitude. Tudo é assim. O trabalho que você escolheu, o prato que você resolveu comer, o perfume, tudo é experiência. Uhum. Então, eu acho legal da proposta das medicinas alternativas, Uhum. né, mais naturais, é que ela traz a experiência. Foi a experiência da ayahuasca que fez você chegar a um resultante. Uhum. Você foi lá, inferiu, ingeriu, experienciou, colheu um resultado e mudou sua decisão. É lógico que se a gente for parar para pensar em casos clínicos já Uhum. instalado, como uma depressão profunda, Uhum. um burnout, alguma coisa assim, mas que já está Síndrome do diagnosticado, a gente pânico. precisa de um Uhum. acompanhamento médico, da química, Sim. né? E ajudar com as químicas naturais e as químicas o comportamento prático Uhum. natural, né? Mas uma maioria do caso hoje que a gente vê é gente que tá na correria do frenesi e vai chegar na doença se ainda não chegou. Vai chegar no discernimento, começa o primeiro a ficar danificado é o discernimento. E o que que faz esse discernimento começar a desequilibrar? Tudo o que eu comi desequilibra o discernimento, o que eu vi, Uhum. a minha genética, os estímulos de onde eu vivo, um filme que eu li, um pesadelo que eu tive. Uhum. Mas o que faz eu melhorar esse discernimento? Ter consciência. Você se olhar como um observador, não com o seu senso de indivíduo e persona. Uhum. Você se desidentificar de você um pouco. Você olhar para você como uma experiência. Nem que seja rápido, nem que seja Sim. pouco. Mas olha para você sem essa identificação e vê o que está acontecendo com a sua vida. Olha, fatalmente você já chegar no não dá ou dá. Uhum. Fatalmente. Mas é muito. E ser honesto com a gente, né? Porque às vezes a gente fica ainda se usando o ego para responder. Sim. Não, mas isso é normal. Tá sofrendo, mas acha que é normal. Não, tira seu ego. Por isso que eu falo, saia como um observador de si mesmo, Uhum. né? O hinduísmo ensina isso, a física quântica ensina isso, Uhum. né? Olhe para você como observador, colhe os resultados, veja se esse resultado tá te levando para um lugar bom. Se não tá, ninguém quer ficar no ruim. Replanejar a rota, né, é o melhor caminho. Constante. A A gente tem que gente. estar disposto, pelo menos, Uhum. né? O hinduísmo fala que a chave que abre a porta para a gente evoluir nesse mundo, a chave Uhum. que abre a porta da evolução é o desapego. Uau. A gente só consegue evoluir quando a gente começa e desapegar não é tanto faz. Só de eu desapegar de mim, do que eu acho, já é um grande exercício. Olha, essa conversa tá maravilhosa. Estamos chegando nos momentos Ai, finais que da nossa triste que eu vou fazer que nem o gravação. pessoal. Tomara que todo mundo fique É, lá. porque realmente tá gostoso. Tá mesmo, uma Foi um delícia. aprendizado, eu imagino para vocês que estão assistindo aí. Quanta coisa que às vezes você entra com uma expectativa no vídeo e vai fluindo de uma forma tão gostosa que fica pouco, mas esse aqui é só o primeiro encontro meu com a Ayla. A Ayla vai deixar aqui pra gente o Instagram dela. Qual que você mais usa, Eu Ayla, do uso Instagram? do trabalho, do spa, para colocar os conteúdos Qual que é o principalmente. arroba do... É arroba Sattva Ayurveda, E Sattva Ayurveda, a gente vai junto. deixar na Isso. descrição aqui do É, vídeo. underline oficial. Perfeito. Como eu já te sigo lá, eu já fui dar uma stalkeada nos seus vídeos, então eu já vou pedir também para os meninos da produção deixarem aqui pra Isso. gente. Mas assim, olha, foi um aprendizado incrível. Que O bom. caminho foi Para mim fluindo assim. também. Olha, gratidão por você ter vindo. Gratidão para vocês também que ficaram até o final do vídeo. Pode deixar, segue lá a Ayla na página dela do Instagram. Lá também tem seu WhatsApp, tem o link para o seu Tem um WhatsApp. WhatsApp para qualquer A dúvida. Ayla tem um espaço, um spa lá em São São Bernardo. Bernardo. Isso, São Bernardo do Campo, na São região Ber... do ABC Paulista. Isso.
Então, para quem quer conhecer também, ir lá, tem massagem Tem também, né? massagem, não precisa estar em tratamento para ir lá desfrutar, não. Não precisa. Inclusive, eu vou já Vai mandar uma sim. mensagem para a gente marcar aqui, Isso. porque faz tanto tempo que eu não me dou essa oportunidade. E eu agora, nesse momento que eu estou me conectando mais comigo, deixei esses padrões que você falou, essa questão de, sabe, de essa chave que você deu, que é o Uhum. desapego. Ah, não, vou me desapegar dessas Exatamente. crenças aqui, de me desapegar de estar agradando aos outros, eu quero me agradar. Eu vou me dar de presente Eu no dia. vou, eu vou deixar uma última diquinha para você e para todo mundo que Uhum. assistiu a gente. Iba. Eu falo pro pessoal, principalmente na aula de yoga, se você tá apegado em algo que você não sabe se você larga e você tá ouvindo uma outra proposta, um outro convite de você Uhum. experimentar algo diferente, às vezes até oposto do que você já conhece, Uhum. experimente. O máximo que você vai chegar da conclusão é que não te serve. Não é pra você. Experimente. Você pode voltar para onde você estava e tá tudo bem. A gente reluta por essa simples decisão. Decidir por aquilo não quer dizer que vai mudar o que você Uhum. pensa. Você pode chegar e não concordar. Até porque quem não concorda ou põe essas travas é o ego, que não Uhum, necessariamente é a nossa própria consciência. Porque às vezes a exatamente. nossa consciência quer, mas o ego Exato. tá, ó, você vai lá, Vai ó, quebrar sua cara. é. Vão fazer lavagem cerebral em você. Isso é tão empobrecedor porque é você mesmo colocando limitações Exatamente. para E aquilo que você você tem deixa de vontade. conhecer coisas. Igual uma viagem. Quando você planeja a sua viagem para aquele país, para aquele lugar, você está torcendo que dê certo. Uhum. Mas pode não dar certo. E depois que você voltou, você se arrependeu da viagem? Não, você fatalmente já gastou dinheiro, Uhum. usou seu tempo, e você fala o quê? Ah, pelo menos eu conheci um lugar. É essa sensação que a gente tem que levar para os lugares novos da nossa experiência de vida. Como se fosse um lugar de viagem. Ele não é meu, ele não me pertence, mas eu trouxe a experiência. Gratidão, Eu que Laila, por esse agradeço o bate-papo. carinho, agradeço esse acolhimento. Você me recebeu de braços e coração e alma aberta. Coração O carinho abertíssimo. e a delicadeza em lidar com os assuntos, a delicadeza em lidar com o que eu trouxe Uhum. novo, né, para todo mundo. E eu espero que desse vídeo o pessoal tenha saído melhor do que entrou. Ah, sem dúvida. Para mim foi assim. Como é que foi para você, Adriano? Foi bom, né? Gostoso essa conversa, esse bate-papo. Então, gratidão a todos vocês que ficaram com a gente até o final desse vídeo. No próximo vídeo com a Ayla, a gente vai entrar em outros aspectos, não só do yoga, mas também esse nosso lado que a gente chama de místico, de bruxo, ou com essa conexão com a força maior, né? Do universo. E tem Exatamente. muita coisa para a gente explorar. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo meu e da Ayla Um aqui para todos beijo. vocês. Namastê. Namastê, gratidão. Gratidão. Que ótimo.